Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Eu sempre digo, aqui você tem uma entrevista com pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e o nosso entrevistado hoje é o professor Leonardo Matos, diretor pedagógico do Colégio CCPA. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. Eu vou apresentar o Leonardo Matos, natural de Feira de Santana, mas é o sergipano agora. Graduado e mestre em História, especialista em ensino de filosofia e atualmente, como eu disse, diretor pedagógico do Colégio CCPA, um dos colégios tradicionais de Aracaju. Professor, temos muitos assuntos para tratar no ensino de modo geral, mas eu tenho uma para começar. Como conviver com tanta tecnologia em sala de aula sem perder a essência humana? Super desafio, pergunta de milhões essa, hein, Marcos? Primeiro, obrigado pelo convite, prazer gigante estar aqui no podcast com vocês, nessa conversa que de fato é bem temperada, né? E vamos dar vários toques aí de tempero. Marcos, a história da educação é uma história feita por desafios associados à tecnologia. Óbvio que quando a gente pensa no curto prazo, a gente pensa na tecnologia associado à inteligência artificial, né? Talvez é isso o mote hoje em sala de aula ou em rodas de conversa quando o assunto é tecnologia. Falar de inteligência artificial. Mas a tecnologia, ela está presente na escola há alguns séculos. Tem um cara bem famoso, conhecido talvez de ouvido de muitas pessoas que hoje estão nos assistindo, chamado Sócrates. Sócrates, no século V a.C., ele se recusava a escrever qualquer coisa que ele pensava. Sócrates não escreveu uma linha sequer de todas as teorias que ele construiu. Imagine, ele não escreveu nada e há séculos a gente conhece Sócrates. Só fala. Há uma história antes e depois, uma história da filosofia antes e depois de Sócrates. E ele se recusava a escrever porque ele dizia que a escrita era uma tecnologia que matava o conhecimento. Porque quando você escreve, você tira o conhecimento da memória e leva para o papel. Então você não precisa mais lembrar disso. A tecnologia da escrita matava o saber na lógica socrática. Só que no século V a.C., o volume de conteúdo que Sócrates precisava armazenar na mente era menor do que hoje uma criança de 5 anos o faz. O volume de conteúdo, o volume de informação. Eu não estou falando de conhecimento, estou falando de informação. Então, no século V, escrever para Sócrates era um problema. O aluno mais aplicado de Sócrates foi Platão. E uma das primeiras coisas que Platão fez depois da morte de Sócrates foi escrever uma antologia sobre Sócrates. Graças a Platão que a gente conhece a teoria socrática. Porque Platão escreveu, e escrever fica para a posteridade. Ou seja, o aluno não seguiu o mestre e graças ao aluno, o mestre ficou conhecido para a posteridade. Eu estou te dando esse exemplo porque escrita não é tão tecnológico aos nossos olhos, né? Inteligência artificial é. Mas a tecnologia, ela sempre foi um tabu. Mas, ao mesmo tempo, ela é divisor, ela representa marcos, né? De divisão de eras na história da educação. Um dia, a substituição do livro pelo tablet era uma coisa surreal. Um dia, na história da educação, usar o rádio para ouvir um conteúdo em sala de aula com um CD era algo super tecnológico. Quando a gente saiu do giz de cera para o quadro branco. Exatamente, o piloto. Tecnologia. Eu lembro que lá no CCPA tem uma história curiosa. O professor Marcos Pinheiro, nosso fundador, ele foi super resistente a sair do giz para o piloto. Porque ele era químico, ele dizia que havia uma pesquisa no exterior e aí ele vinha todo fundamentado que a tinta do piloto causava uma série de problemas de saúde. O pó do giz de cera, não. Era de boa. Então, de fato, quando a gente fala de tecnologia na educação, a gente precisa ampliar o leque e pensar que, ao longo da história, essa tecnologia se fez presente na sala de aula, se fez presente na rotina do professor e dos alunos e da família, por consequência, de maneiras completamente diferentes. O que hoje é super tecnológico não existia um tempo atrás, o que hoje é super analógico em algum tempo foi super tecnológico.
Mas aí a tua pergunta foi, e como não perder a humanidade? Garantindo que a humanidade esteja presente no uso da tecnologia, fazendo da tecnologia sempre um meio de acesso ao conhecimento. Nem mesmo com a inteligência artificial, a inteligência natural ou a inteligência humana vai conseguir ser superada. Nem hoje e nem daqui a décadas. Nós tivemos um entrevistado que falou sobre isso. A inteligência artificial, ela é humana, porque ela é programada. Tem que ter um humano ali para fazer. Perfeito. O homem vai sempre existir, né? Sempre, porque é a gente pensar sempre que a tecnologia é meio, ela nunca é fim, em nada, em absolutamente nada. Se a gente sabe utilizá-la, é quando os pais chegam na escola e dizem assim, Leonardo, ou chega para a coordenação e diz, a gente precisa proibir os alunos de usar celular, proibir o aluno de entrar na escola com celular. Não é o melhor meio de educar, por vários motivos. Primeiro que não é a escola que dá o celular ao aluno, é o pai e a mãe em casa. A força maior acessa menor. Se alguém em casa o deu, comprou, não vai ser eu na escola que vou dizer, não, você não pode usar celular. E nem muito menos vou recolher o celular e impedir que ele utilize. A gente precisa educar o uso. Porque isso é educação digital. Ele precisa aprender, e a escola pode ser também um meio para isso, de como ele melhor utiliza a tecnologia para que ela continue servindo ao ser humano. As tecnologias, sejam elas quais forem, elas precisam nos servir. Na evolução da história da humanidade, quando nós éramos somente australopithecus, lá na fase mais primitiva da evolução dos hominídeos, nós usávamos um chamado martelo de mão. Era uma pedra que ficava segura na palma da mão. Ela não era laminada ainda, né? E na palma da mão, nessa evolução ali do Australopithecus até o Homo habilis, quando começa a ter habilidade com os dedos, eles começaram a pegar esse martelo de mão, machado de mão, dependendo do livro, para raspar a carne que ficava presa no osso da caça. O Homo habilis ainda começou a caçar alguns animais de grande porte. Mas na maioria das vezes ele comia os restos dos animais de grande porte que um tigre dente de sabre caçava. Como o tigre comia a maior parte da carne, só ficava aquela carne presa no osso. Então era o martelo de mão que raspava a carne que estava lá presa no osso. Depois, com a evolução, quando chega o Homo sapiens, que ele começa a lascar a pedra. A pedra lascada agora era pontiaguda, era afiada. Ele caçava, porque ele tinha lança, matava à distância, não precisava se expor ao animal de grande porte, a um mamute, por exemplo. Lançava a lança distante, matava, pegava os machados, as facas, né, de pedra lascada, cortava e se alimentava. Depois o homem percebeu que podia polir a pedra e ele não precisava somente da lâmina, né, da pedra lascada. Com a pedra polida, dava para tratar a terra, dava para desenvolver outras técnicas e produzir seu próprio alimento. E aí as mulheres foram geniais, a gente precisa dar o braço a torcer, porque foram as mulheres que perceberam que a semente caía no solo e brotava ali, germinava uma nova planta que gerava um novo fruto e gerava mais alimento. E a pedra polida promoveu a revolução agrícola que a gente tanto conhece. Ou seja, estou dando esses exemplos para mostrar o homem, o ser humano, o Homo sapiens, o homem sábio, usando da tecnologia, criando mecanismos tecnológicos para melhorar a si, para melhorar a sua relação com o meio. Tecnologia serve para isso, para facilitar, sim, a nossa vida diante do meio. A gente só não pode ser refém dela, né? E hoje o que a gente precisa mediar com um adolescente é que ele vai se tornando refém do celular, dos mecanismos de prazer e satisfação que o uso da tecnologia gera, que é rápido, é luz, é velocidade de som, de imagem. Isso gera prazer, gera satisfação. A gente precisa problematizar o uso da tecnologia para que, sim, ela seja meio e não fim, para que ela não gere o vício que a gente percebe o tempo inteiro. Ele precisa também manter o senso crítico, né? Não pode acabar com isso, porque senão a gente fica... Você falando de tecnologia, eu lembro que hoje é muito legal, você com um tablet você elimina aquela quantidade toda de livros, tá na ponta do dedo, ela atualiza rápido, porque a gente tinha que trocar o livro às vezes, né? E às vezes, dependendo de uma família, o livro 2 anos depois não serviam para o irmão, porque atualiza. Mas é muito complicado. Em cima disso, eu te pergunto outra coisa. Nesse acompanhamento, como vocês conseguem perceber os professores? Eles estão conseguindo
acompanhar essa velocidade do dedo do aluno, porque alguns ainda são resistentes, né? O professor ainda tem aquele professor daquela cartãozinho. Eu lembro de um professor que eu tinha na faculdade, professor de contabilidade, que ele era aquele bloquinho que dizia assim, se ele esquecer aquilo ali, ele não dá aula. Ele não dá aula. Os professores estão conseguindo acompanhar essas mudanças? Essas mudanças. É bem, eu diria, heterogêneo esse processo, né? Obviamente que a gente tem professores que conseguem acompanhar isso com uma velocidade bastante substancial. Consegue até ser pioneiro, até antes dos alunos, muitas vezes, trazer algumas ferramentas e inovar no processo. Tem professores que não, são mais analógicos mesmo, que demoram mais. Eu acho que o momento que isso ficou assim escangalhado foi na pandemia, né? O professor não sabia nem ligar um computador com a câmera. Exato. Usar o Google Meet para transmitir uma aula, ou o Zoom, ou alguma outra ferramenta de conexão. A gente lá no CCPA teve um pouco mais de conforto porque já usávamos as ferramentas Google, os professores já eram treinados. Não é que eles tiraram super de letra, mas sofreram talvez um pouco menos. Óbvio que uma coisa é você usar o Meet, usar um Google Forms, usar um Google Docs ou qualquer ferramenta Google esporadicamente para complementar a estratégia. Outra coisa é aquele seu único meio para isso, né? Gera uma série de angústias, de medos e transtornos. Mas não tem. Respondendo objetivamente tua pergunta, cada professor segue uma velocidade ou emprega uma velocidade, melhor dizendo, diferente no uso da tecnologia. Mas se tu me pergunta, Léo, e você enquanto gestor, você acha que os professores já deveriam estar super usando, criando seus prompts para usar a inteligência artificial com super conforto? Não. Até porque a aula, ela não é feita, seja lá qual for a matéria, ela não é feita somente do uso dessas tecnologias que a gente pode chamar de ponta, né? Do que há de mais inovador. Existem aulas sensacionais que os professores usam materiais muito simples. Porque é necessário ainda a aula do quadro, de voz e giz, ou melhor, piloto, né? Existe a aula que o professor precisa botar a mão na massa, o menino pegar o livro, folhear, responder, escrever, porque o ato da escrita, o uso do tablet, digitar e tal, é maravilhoso. Esses alunos escrevem muito pouco, jovens hoje, né? Escrevem muito menos do que nós escrevíamos. Até para fazer o nome tem câmera. Exatamente, exatamente. Só que o ato de escrever promove sinapses cerebrais que contribuem objetivamente para a assimilação e a construção de conhecimento. A gente tem rituais na escola, é muito comum, diante do uso da tecnologia e da facilidade que gera para o professor, ele montar as suas aulas em alguns slides, leva o slide pronto, já está a aulinha pronta, ele replica em várias turmas e é mais rápido do que em cada sala ele montar um quadro, né? Mas existem algumas recomendações na escola, por exemplo, que mesmo que o professor utilize do slide para fazer a aula, ele orienta os meninos que eles escrevam o conteúdo. Porque escrever o conteúdo faz com que ele construa memorizações ou possibilidades de memorização maior do que simplesmente ele pegar o celular e tirar foto. Porque os meninos fazem isso, tira foto do quadro. Mesmo que não seja slide, o professor escreveu tudo, o menino tira a foto do quadro e já copiou. Não. O professor orienta a escrever no caderno. A escrita é um momento de construção de conhecimento. Todo mundo em silêncio, escrevendo o que o professor colocou. É até um processo o professor explicou tudo. Na hora que o menino para escrever, ele está construindo um novo processo. Ele está rememorando aquilo tudo que o professor estava explicando ali oralmente. Então, não seria nem legal que todos os professores estivessem no mesmo nível. Para você ter uma ideia, a gente tem na escola aula de STEAM, aula de robótica. E nessas aulas, as primeiras fases dos projetos é com papelão, madeira e papel. É coisa simples. Antes do aluno chegar no computador para a produção de um material em 3D e até mesmo da impressão daquilo em uma impressora 3D, primeiro, o início do projeto é o desenho no papel simples. Depois do desenho simples, ele vai transformar aquilo vai recortar e começar a construir em 3D ainda em papel.
A depender do projeto, vai para o papelão, se precisar de uma estrutura maior, e até do uso da madeira, usa algumas ferramentas para cortar a madeira e chegar à estrutura física, para depois ele ir fazer o 3D, usando alguns aplicativos ou plataformas, e chegar à impressora 3D. Então, é do rudimentar, é do simples, é do básico, porque às vezes a gente pensa que tecnológico é ser super digital, e não necessariamente. Isso me traz essa pergunta. Como é que você vê esse equilíbrio do ensino tradicional com esse ensino mediado com a tecnologia? Conflito? É uma soma? É um complemento? É complemento. Precisa ser complementar. Até porque, não somente pelos professores estarem em caminhos ou possibilidades diferentes, né? Em níveis, digamos assim, diferentes, mas em demandas também que alguns exigem mais e outras demandas exigem menos, mas também pelos alunos. A gente precisa criar diversos mecanismos de ensino, porque existem ali dentro de uma turma diversos meios ou diversos canais de aprendizagem. Então, é complementar. O modelo tradicional de escrever no quadro, de responder a questão, de parar e ouvir a aula, é tão importante quanto o momento de construção, de autonomia, onde o aluno produz, o uso de metodologias ativas, como a gente chama, né? Uma aula invertida, a construção de um seminário, modelos de metodologias ativas são os mais diversos, eles são fundamentais, mas não dá para construir um projeto pedagógico, mesmo em uma única matéria, todo ele pautado em metodologia ativa. Por exemplo, não dá para o professor de artes, vou pegar o exemplo de artes, que é uma das matérias talvez que sai muito do abstrato para o concreto, é muito criativa, é muita produção o tempo inteiro. Não dá para construir um currículo o ano inteiro de uma disciplina de artes só com um modelo de metodologia ativa de projetos, por exemplo. Todo bimestre o professor desenvolve um projeto e é naquele projeto, unicamente nele, que o professor avalia a aprendizagem, avalia nota, porque o currículo brasileiro ainda precisa dar uma nota ou um conceito, né, para ter o currículo fechado. Não dá, não é suficiente. É preciso o professor mediar, tem conteúdos que são importantes serem ministrados, tem temas que são importantes serem ministrados, os alunos precisam construir conteúdo formal, além daqueles conteúdos associados a projetos. Então, é preciso complementar. Você falando isso, eu vi um programa na TV Cultura, que era um debate sobre isso, a escola tradicional com a escola moderna. Tá. E eram professores de escolas de São Paulo que são tradicionais e escolas que são tecnológicas. E eu lembrei você falando, eu lembrei de uma coisa. Teve um momento que eles falaram assim, um dos professores tradicionais falaram que o professor que está preso à tecnologia, ele dá um Google. E o professor que ainda vai na biblioteca, atrás de um livro específico, ele passa na frente de 100 livros e desperta a curiosidade dele. Exatamente. E nessa curiosidade ele encontra um outro assunto. Se você der o Google, a resposta vem direto. Exato. Isso também pode acontecer. Tecnologia demais, incentivo da tecnologia demais faz com que o aluno cria um funil e tenha uma visão mais limitada, né? É um desafio, né? Sempre. É um desafio grande. Agora, como a gente está dizendo, como são complementares, a gente não pode deixar de olhar para os dois lados. A tua primeira pergunta foi como ser tecnológico e não perder a humanidade. E era a biblioteca não perder a humanidade. E a biblioteca gera uma experiência. E a biblioteca é imersivo. É pegar o livro, é sentir o cheiro, é conversar com a bibliotecária, é ter o trabalho de ir na estante daquela estante específica de literatura e em busca daquele conceito, folhear o livro. Isso é fundamental, não pode deixar de existir. Mas não dá para não educar para o digital. Porque o mundo lá fora da escola é isso. Digital. O aluno precisa entender que, por exemplo, essa comunicação que a gente está promovendo aqui é completamente diferente da que o William Bonner promove lá no Jornal Nacional. O William Bonner não vai fazer o que a gente está fazendo aqui. E nem a gente vai conseguir fazer o que ele está fazendo lá, porque são
caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Propagação de informação, de conteúdo mediado, regulado, de qualidade, enfim. Só que são métodos ou ferramentas diferentes para chegar no público. São caminhos distintos que chegam no público. A gente precisa mostrar essas diversas possibilidades para o aluno. Porque se a escola também não contribui para que ele possa olhar para o mundo, para esse mundo que também é digital, que também precisa usar o Google, ele sai da escola e ele não sabe fazer uma pesquisa no Google. A gente também precisa ensinar o aluno a construir um prompt para fazer uma pesquisa ou construir um texto, seja lá o que for, em alguma inteligência artificial. Porque diferente disso, a gente também não prepara o aluno. Às vezes os pais ficam muito assustados com esse boom da inteligência artificial. Ah, Leonardo, agora com a inteligência artificial os meninos têm resposta pronta para tudo. Se dizia isso na nossa época com o Google. Ah, dá o Google, a resposta vem pronta para tudo. Antes do Google, o dicionário dava a resposta pronta. Era só procurar o significado que vinha a resposta pronta. Né? Exato. Os almanaques, as enciclopédias. Ao seu tempo, dentro do seu contexto... Foi tecnologia. Foi tecnologia e essas ferramentas facilitavam a vida, porque você abria a enciclopédia Bassa lá, pesquisava, copiava tudo, é fácil. Porque bom, aí o pai e o avô diziam, na minha época que era difícil, que eu tinha que pegar não sei quantos livros e construir o meu texto. Agora você abre a Bassa e a Bassa lhe dá todas as informações. Hoje basta fazer o prompt no chat GPT e ele constrói um texto maravilhoso. Só que o desafio não está na resposta. A enciclopédia dava a resposta, o almanaque dava a resposta, o dicionário dava a resposta. Agora é saber fazer a pergunta. Agora é a pergunta. Na realidade, a história da humanidade, a evolução da história da humanidade está na pergunta. Não está na resposta. Se você pega os grandes marcos de construção de mentalidades, de mudança de percepção de mundo, né? De maturação de mindset na história da humanidade, tudo está associado a provocações inteligentes que construíram possibilidades novas de pensar. E aí eu vou voltar em Sócrates. Sócrates afirma, só sei que nada sei. Como assim só sei que nada sei? Não, ele afirma categoricamente que o que eu sei é muito pequeno diante de um mundo de possibilidades que eu preciso saber. Olha a provocação. Ele não está dando resposta. Ele está provocando você a abrir o leque para encontrar respostas. A modernidade, vem lá um carinha chamado Descartes e diz, penso, logo existo. O fato de pensar é a minha capacidade de racionalizar que prova a minha existência. Não são as coisas físicas, não é o que o mundo parece ser, porque ele dizia que as coisas físicas podiam ser uma enganação. É a minha capacidade de duvidar da existência, ou seja, de pensar. Então, está no exercício de perguntar, não está no exercício de responder. Até porque as respostas podem ser as mais variadas. Tudo depende do ponto de vista onde se vê. Léo, eu tenho... como pai de duas estudantes de 14 anos e 11 anos, em casa eu tenho esse trabalho. Vamos falar do diretor pedagógico, já que a gente está falando de tecnologia. Como é que lida com essa distração dos alunos com esses equipamentos eletrônicos? Vivemos no mundo do hiperestímulo. Nossa Senhora, é difícil, né? Porque você tem que ter, lógico, um material didático digital. Mas aí ele tem aquela segunda janelinha ali. Que chama, que apita, que vibra. Hoje administrar isso? Porque tem muito conflito, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro do professor gerindo esse é o momento de não pode usar celular, o momento agora é do livro, o momento agora é do caderno, o momento agora é de prestar atenção em mim. São muitos pontos de distração. Na escola, em casa, em todo canto. Sair o final de semana com a família, às vezes sair para jantar, sair para fazer um programa... Cada um no telefone. É o mundo do hiperestímulo. É desafiador educar nesse momento, eu não tenho dúvida. É desafiador para os pais, é desafiador para a escola, porque o celular, ele vem de satisfação, ele vem de prazer, ele promove prazer em milésimos de segundos. São estímulos que estão ali na tela, seja de um jogo, seja de um vídeo. Se você pega os vídeos que os jovens hoje mais consomem, são vídeos super curtos, mas eles são construídos
com picos de prazer a cada milésimo de segundo, a cada segundo, 10 segundos, 5 segundos. Os jogos, não dá nem para contar esse tempo. Jogo de cores, de som, de movimento para aprender. Então, a criança nem pisca. Ela é o tempo inteiro ali hiperestimulada. É prazer o tempo inteiro, então é muito mais gostoso estar aqui do que estar fazendo uma outra coisa que não gera prazer em tão curto espaço de tempo. É um prazer mais mediano ou mais de longo prazo. O segredo está no acordo. Não tem para onde ir, Marcos. É estabelecer acordos e criar rituais. Agora, nesses rituais, aí vai o conselho do diretor, do pedagogo, do professor para o pai. Os acordos precisam ser construídos e executados por todos. Porque às vezes eu pego um pai e uma mãe conversando que diz assim: Léo, esse mundo tecnológico, celular o tempo inteiro, o menino não pega um livro para ler. É tanto livro que eu compro, lá em casa tem tanto livro, ele não lê um livro. Ele não vai se levantar. Não vai. Mas aí eu pergunto: quantos livros você lê em casa? Porque é fácil você olhar para o seu filho e dizer: leia um livro. Difícil é você ser o primeiro exemplo de leitor. Seu filho vai adorar ler se ele crescer vendo um pai ou uma mãe leitora. Isso. A cultura do letramento em casa educa muito mais do que você falar leia, porque ler é importante. Você tá falando isso, tá me dando uma bronca. Sabe por quê? Eu tô me vendo aqui, esse hábito a gente tem que criar mesmo. Então, assim, você falou de sentar à mesa com o celular. Tem que partir também da gente. Sempre. Isso aqui não pode estar na mesa de jantar. Não pode. Porque a gente não conversa. Perfeito. É esse o ritual. O ritual do momento do jantar. E eu sei que isso é difícil, e eu digo isso a todos os pais. Não é fácil hoje. Na minha infância, sentávamos à mesa. A cabeceira era do meu pai, a cadeira do lado da cabeceira era da minha mãe. Cada um tinha a sua cadeira. Cada um tinha o seu lugar na mesa. E tinha um ritual, o horário do almoço, o horário do café da manhã. O café da manhã era menos por causa da escola. Os tempos, mas almoço e jantar, todos os dias, todo mundo estava na mesa, naquele horário. E era um ritual que todo mundo respeitava. Meu pai fazia... Minha mãe não mandava, não havia um comando claro, mas todo mundo esperava meu pai fazer o prato primeiro. E não havia uma lógica de, não, é proibido, até seu pai fazer o prato, ninguém faz. Não sei, aquilo se estabeleceu e ficou. Eu acho que a gente era muito pequeno, minha mãe servia primeiro ao meu pai e depois servia os outros. E aí a gente foi crescendo e foi esperando isso acontecer. Na nossa infância, Marcos, a gente aprendeu a esperar a satisfação acontecer quando aquele filme que a gente desejava só passava na sessão da tarde, naquele horário que a gente queria assistir. Domingo maior era só domingo à noite. Temperatura máxima era só... Supercine. Tem um horário, é um ritual. Aquilo era ritual. A gente aprendeu a esperar daquele jeito. Hoje, o adolescente, ele pega a plataforma de streaming, ele assiste a hora que ele quer, no horário que ele quer, ele dá pausa, se ele não pode assistir, vê outra coisa, depois volta. Então, o mundo é maravilhoso, facilitou tudo. Aí vem o problema da ansiedade, é o efeito Netflix. O efeito Netflix é você abre a Netflix, você passa mais tempo tentando escolher uma coisa do que assistindo. É isso. Aí você pensa, que massa. O mundo hoje oferece uma gama gigante de possibilidades. É mais fácil, porque você tem muito mais possibilidade do que eu tinha na nossa época. Piora. É muito mais difícil escolher quando você tem muitas opções do que quando você tem um número reduzido de opções. Quando a gente foi fazer vestibular, a gente tinha ali uma dúzia e meia de cursos, talvez, para poder escolher o curso que a gente ia prestar vestibular. Hoje, o número de cursos que nós tínhamos estão só empregados dentro das engenharias. Só nas engenharias tem uma dúzia de engenharias. Imagine todas as outras possibilidades. É mais difícil hoje para o jovem da terceira série do ensino médio escolher o que ele vai fazer do que foi para a gente. Porque o número de possibilidades é maior. Ai, que massa! Hoje o Enem, você faz o Enem aqui na sua cidade e escolhe onde você vai estudar pelo Brasil ou até pelo mundo, porque tem universidade fora do país que aceita a nota do Enem. Que coisa maravilhosa, eu também acho. Isso amplia possibilidades. Na nossa época, a gente tinha que viajar para fazer aquele vestibular. Hoje não precisa mais. É uma facilidade, mas ao mesmo tempo gera uma ansiedade na escolha. Porque o que é que eu vou escolher? Olha esse número de possibilidades. Efeito Netflix. Quanto maior o leque, mais difícil é escolher. Então, na realidade,
A gente precisa voltar àqueles hábitos antigos. Não é voltar atrás, desistir de tecnologia, proibir celular, acaba com TV, vamos fazer como os nossos avós faziam. Não é isso. Quando eu digo de voltar atrás, é voltar àqueles rituais básicos. Você citou regras, né? tirar o celular da mesa na hora do jantar, fazer do jantar um momento de olhar no olho. Antes da década de 70, a TV chega ao Brasil com muito vigor na década de 70. Ela surge na década de 50, Estados Unidos bomba, chega ao Brasil com vigor na década de 70. Até aquele momento, o aparelho, o conjunto de sofá na sala das famílias brasileiras, os sofás eram dois, num conjunto, normalmente são dois sofás, né? Um grande e um pequeno. Eles ficavam de frente um para o outro. As pessoas sentavam de frente uma para a outra, se olhavam, conversavam. A sala de estar era para que as pessoas estivessem juntas, fazendo o que a gente está fazendo, olhando no olho e conversando. Com a chegada da TV, os sofás que ficavam de frente se viraram agora para a TV, ficaram lateralizados e todo mundo ia para a sala de estar para estar com a TV, para olhar para a TV e deixou de se comunicar. A TV, cada um foi ter a sua. Foi para o quarto, cada um tinha uma TV no quarto, ninguém ia mais para a sala de estar e agora não está nem na TV mais, está no celular. Não come nem na mesa, pega o prato e vai pro quarto. Pega o prato e vai pro quarto. O Netflix, sei lá, o Star Plus, sei lá, qualquer plataforma de streaming, o adolescente, não sei como é em sua casa, mas os adolescentes preferem consumir no celular do que na TV. É mais fácil, ele anda de um lado para o outro e vai assistindo, não precisa estar fixado em um único lugar. São mudanças de hábito. Então, e aí eu não tô querendo dizer que vamos fazer uma campanha e acabar com plataforma de stream. Não, eu adoro Spotify, eu adoro Netflix. A gente precisa consumir porque isso também é conteúdo e tem muita coisa de valor. Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa de valor, muita coisa de valor. A gente precisa, volto a dizer, estabelecer os rituais de convivência, momentos de fazer uma coisa, regras. Vamos usar a tecnologia, né? Vamos usar a tecnologia contra a tecnologia. Existem aplicativos. Hoje tem o Google Home, por exemplo, que você consegue controlar o uso do aplicativo dos seus filhos. Você consegue determinar que entre 7 da manhã e 1 da tarde, que é o horário da escola, o celular não funciona. Ele até leva o celular, mas não consegue acessar nada, porque o aplicativo bloqueia. Minha filha às vezes manda mensagem para mim. Durante a aula. Aí ei, você tá na sala? Não, tô no intervalo, manda foto. Comprove que você tá... Porque é estranho. Sim, você consegue com o aplicativo hoje controlar isso. O horário que ela pode usar é o horário que ela não pode. Quantas horas por dia. E consegue trabalhar aí no acordo. Ó, se você fez as atividades, vou liberar mais 1 hora, tal dia da semana. E aí você tem um acordo. Você estabelece o ritual. Você cria mecanismos de compensação. Caramba, eu faço isso, consigo ganhar aquilo. Aí é mediado o processo. Não é diferente do acordo, que esse é abominável, de faça isso que mamãe lhe dá um presente. Não, é sobre a rotina. Sua rotina é essa, o limite de uso do celular é esse. Vamos trabalhar nisso. Havendo evolução nesse aspecto, a gente tem concessão nesse outro. Léo, você falando isso, eu estou lembrando de uma coisa. A gente fazendo isso, acaba criando uma coisa que a gente vê muito pouco hoje, principalmente no mercado de trabalho: disciplina. Exatamente. Pessoa disciplinada é fundamental hoje no mercado de trabalho. E se você não tem disciplina no seu dia a dia e começando já na escola, vai ser um adulto indisciplinado, não no lado pejorativo. Sim, disciplinado é porque ele não sabe seguir. Rotina, regra, organização. Nos meios laborais hoje, isso aqui é uma desgraça. É isso você mesmo. tem empresas hoje que proíbem a entrada do celular, tem até as gavetinhas para guardar. Não, mas e se eu precisar ligar? Liga para o telefone da empresa, porque falta disciplina. Nesse ponto, eu quero ver se tem um link, porque tem uma coisa que pouca gente tem entendido e vocês têm aplicado muito. E quando eu montei a pauta, esse tema apareceu e eu já conheci um pouco, mas ele é bem interessante. E hoje eu percebo que ele é fundamental para o tipo de ensino que existe hoje, que é o aprendizado ativo. Perfeito. E muita gente ainda não entende como esse método pode hoje... Justamente, ele está perfeito para este momento que a gente vive. De associar todas essas coisas, a escola, a casa, a sociedade, a tecnologia, as tradições. Explica um pouquinho para as pessoas o que é isso. Porque muita gente sabe, a escola tem, mas não sabe o que é. Existem...
as chamadas metodologias ativas, né? A gente citou até isso há uns minutinhos atrás. É um conjunto, um arcabouço bastante significativo de metodologias que podem ser utilizadas dentro da escola, seja de uma maneira super estruturada e formalizada, seja de um jeito mais informal, promovendo a autonomia, né? E a autorresponsabilidade dos alunos. Onde a busca é fazer com que os alunos consigam eles próprios desenvolverem mecanismos de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem. Saindo do modelo mais tradicional do professor lá ativo na frente da sala de aula, aquele... eu gosto da etimologia das palavras, né? Professor, na etimologia do latim, vem de aquele que professa, o detentor do conhecimento, que está lá na frente da sala de aula e vai professar o saber para todos os outros. Aluno, com o artigo A no início, é a negação da luz, né? A aluno é o sem luz. Então, é o professor professa o saber e o aluno, apagado, sem conhecimento, vazio, vai ser preenchido pelo saber que aquele que professa promove. Só que hoje a gente não tem mais esse modelo de sociedade. Nem o modelo de educação, nem a escola é a detentora do conhecimento, muito menos o professor, e nem o aluno é sem conhecimento. O aluno não está ali vazio, né? Ao contrário. O professor media. E dentro das metodologias ativas, o professor vai criar mecanismos ou criar um ambiente onde os alunos possam produzir esse conhecimento. Algumas metodologias ativas das mais tradicionais ou mais populares, né? Tem a aula invertida, onde o professor propõe um tema, sempre, digamos, na aula anterior, uma semana antes, com um tempo antes, ele propõe um tema e organiza os alunos em grupos, em trios, individualmente, enfim, depende do tamanho da sala, do volume de jovens, crianças, e os alunos produzem esse conhecimento. Então, quem ministra a aula são os alunos e o professor media. Então, o professor lança o problema e os alunos constroem caminhos ou possibilidades de solução. Isso é um modelo ativo. A gente tem a aprendizagem baseada em projetos também. O professor propõe um projeto com viés ambiental, um projeto com viés cultural, enfim, dependendo do projeto. Ele propõe esse projeto, faseia, cria meio que um cronograma de atividades para que os alunos possam ir produzindo, criando a cada uma dessas fases e tenha um produto final. O que se quer nessas metodologias, uma metodologia internacionalmente conhecida é o PBL. Também é um modelo onde a aula acontece em um modelo de mesa redonda, não tem professor, o que tem é um tutor ou mediador, que é o nosso professor tradicional. E esse professor também traz um problema, que é descrito através de meio que um artigo, uma descrição, um texto simples, mas que traz esse problema. E nesse modelo de mesa redonda, os alunos vão criar caminhos de solucionar aquele problema. Só que aquele problema não é resolvido de uma única vez, né? Eles têm um período de pesquisa, de buscar informação, coletar dados, cruzar esses dados para buscar solucionar esse problema. A gente vê esses modelos ativos presentes em alguns processos, alguns exames seletivos. O Enem, por exemplo. O Enem, diferente do vestibular que a gente fez, tem uma das partes do Enem onde os alunos produzem algo. Tem aquela parte lá das questões objetivas, que é conteúdo, ler e responder entre as alternativas. Mas a redação do Enem é um momento de produção ativa de conteúdo. Na nossa redação do nosso vestibular, era introdução, desenvolvimento e conclusão. Era o modelinho 3 padrão. 4 partes, 20 linhas. Isso, perfeito. O modelo de redação do Enem hoje é completamente diferente. Tem uma introdução, só que essa introdução é a discussão do problema que é a frase temática. A frase temática normalmente é um problema. E aí, na introdução, você precisa apresentar esse problema, trazer 2 desenvolvimentos mostrando o que causa, o que leva o problema a acontecer, quais são os efeitos dele e tal e tal. E a conclusão precisa ser uma proposta de intervenção. Ou seja, ativamente, o aluno precisa propor a solução daquele problema. Sei lá, criação de uma lei, criação de uma política pública de educação e formação da sociedade, de um grupo de pessoas. Enfim, um caminho exequível, efetivamente, que é possível solucionar aquele problema. Então, é um modelo ativo.
Por que isso tudo está acontecendo? Porque em um exame como o Enem, com 6 milhões de estudantes fazendo pelo país, existe uma redação que busca fazer com que o aluno ativamente produza algo. Por que as escolas cada vez mais usam essas metodologias ativas? Porque a gente tem uma geração muito diferente das gerações anteriores, e as gerações futuras serão cada vez mais assim. Assim a gente compreende que são protagonistas dos processos. Precisamos fazê-los protagonistas. Precisamos construir mecanismos que os estimulem cada vez mais a serem ativos na construção do conhecimento e não passivos, como modelos que nem há tanto tempo atrás assim o era. Então, as metodologias ativas buscam trazer o aluno para o centro do processo, efetivamente. É óbvio que a gente está falando aqui do âmbito da escola, né? Do currículo formal. Só que isso precisa começar antes. E aí vai a dica para os papais e mamães de plantão. A construção de uma criança e de um jovem ativo, proativo, que toma decisões na busca de sanar os problemas que estão ao seu redor, precisa começar de casa. Porque na escola a gente fala muito do aluno autônomo, do aluno proativo, da autorresponsabilidade. São poucos. Mas por quê? Não é uma coisa que a escola faz só, e também não é uma coisa que a família vai fazer só. Precisamos fazer juntos. Só que em âmbitos diferentes. Vou dar um exemplo. Em casa, a gente constrói um jovem ativo quando a gente cria... Aí eu adoro ritual. Quando a gente cria rituais que faz com que ele seja responsável por pequenas atividades diárias. Na minha concepção, não há nada, Marcos, mais mágico na construção da autorresponsabilidade de uma criança, não estou falando de um jovem, estou falando de uma criança, do que aprender a arrumar a sua própria cama. O ritual de acordar de manhã, forrar a cama, botar o travesseirinho no lugar, é a primeira meta que a criança tem que bater no dia. Se ela bate a meta de forrar a própria cama, ela constrói novas fases de evolução. Na transição do aluno do 5º para o 6º ano, é uma das fases mais difíceis de transição etária dentro da escola, porque é uma mudança muito grande de cultura, de hábitos, de rotina. Eu sempre dou conselho aos pais. O pai do 5º ano, finalzinho do 5º ano para o 6º, eu digo, a gente tem um acordo. E o acordo é que quando o ano começar, vocês não vão mais fazer a lancheira dos filhos de vocês. Aí as mães, meu Deus, como assim ele vai ficar com fome na escola? Vai precisar passar fome um dia para ele entender que ele precisa montar a lancheira. Porque se vocês continuarem montando a lancheira e de manhã ele tem a lancheirinha pronta, ele nunca vai ter a responsabilidade... Vai virar aquele adolescente que a mãe faz o prato. Totalmente dependente. Esse aprendizado ativo que você fala me lembrou uma coisa que uma vez minha esposa me falou. Uma situação, não foi com a gente, que ela tinha visto uma criança, 3, 4 anos, tentando vestir uma blusa e se batendo. E aí era uma mãe mostrando que a mãe não ajudava. Não, ela tem um problema, ela tem que criar a solução para resolver o problema dela. Senão ela fica, como a gente era, perguntas e respostas fechadas. Perfeito. Então, aprendizado ativo, para as pessoas entendam, você tem que fazer que ela seja pensante. Isso. Cria o problema, ela vai usar a tecnologia, ela vai usar os métodos tradicionais. Vai errar. Mas ela vai, eu preciso, como você falou agora, arrumar a cama. Você tem que arrumar. Ela sabe como é que ela tem que ficar. Então, ela cria a forma de arrumar. Perfeito. Ela vai desenvolver aí a cabeça. Perfeito. Então, ela se torna questionadora, curiosa. Não, tem alguma coisa, eu tenho que achar uma forma para fazer. É isso. Esse aprendizado precisa funcionar. Isso é surreal. Cria sinapses, raciocínio lógico. Aí eu vou te perguntar 2 personagens aí. Tem a escola, que promove o ambiente. Mas como é que está o envolvimento, a participação e a aceitação pais e alunos nesse tipo de aprendizado ativo? Como é que está isso? Não, a aceitação, ela de fato existe. As famílias desejam isso. As crianças também, porque elas são proativas, elas não... Talvez diferente das crianças que nós fomos, mais passivos e só balançávamos a cabeça e concordávamos com os nossos pais, por mais... liberais, digamos assim, que os nossos pais viessem a ser, mas nós fizemos parte de uma geração que a gente aceitava mais passivamente. As crianças hoje não. Isso é muito bom,
Porque hoje as crianças são escutadas, né? A mãe, o pai pede a opinião, escuta a opinião. Negociar o tempo todo. Exatamente. Na minha época, minha mãe não perguntava se eu queria comer o que estava na mesa. O prato É o que vinha. tem. Vai Era o comer que isso. tem e comia. Não havia um questionamento. Você quer tomate? Você quer pimentão? Não, vinha pronto o prato e eu simplesmente comia. Não havia essa possibilidade. Hoje, se você quer, filho, e eu acho isso maravilhoso, e tem que ser assim, tem que dialogar. Por menor que seja a criança, a psicologia positiva traz algumas reflexões para a gente sobre isso. A gente vai fazer com que a criança aceite, goste, deseje o alimento, exatamente porque a gente dialogou e mostrou para ela que é saudável, que é importante comer, como comer. A gente também come, a criança vê que é saboroso, cria o ritual da família, ter a alimentação saudável, a alimentação bacana, o ambiente educa, né? Então, a família está sedenta por isso. A criança precisa, o jovem precisa, a geração dele é isso. Ele está na internet, ele produz conteúdo, ele é autônomo, ele tem ferramentas na mão dele que leva à construção. Então, não dá mais para educar sem essa autonomia, sem essa proatividade. As metodologias ativas é um caminho sem volta, tem que ser. A família também deseja, mas muitas vezes não sabe como. Por quê? Olhe que conflito de interesse, digamos assim. Ao mesmo tempo que a família deseja a autonomia, a autorresponsabilidade, nenhuma mãe diz, eu não quero que meu filho não seja autônomo, eu não quero que meu filho seja autônomo, eu não quero que meu filho tenha autorresponsabilidade. Pelo contrário, todos desejam, pais e mães. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração de pais e mães super protetores. A violência tá aí. A gente brincava na rua de gude e tal, e tava tudo de boas. Nas férias eu tomava café e só voltava para dormir. Isso, isso. Hoje não dá. É violento, é perigoso. A gente aprendia a se virar, andar de ônibus. Não dá mais para fazer isso. A criança está dentro do condomínio. No máximo, brinca na área comum do condomínio e olhe lá. Então, é um cenário de superproteção ao mesmo tempo em que se deseja a autonomia e a autorresponsabilidade. É isso. O medo da frustração e da dor também acontece. Meu filho sofreu, meu filho ser frustrado, às vezes até diz, não, mas a frustração é importante porque cresce, mas na hora que a criança é frustrada, na hora que a criança sofre, meu Deus, o que é que está fazendo meu filho sofrer? Tem que cessar, tem que acabar, não pode. Mas é na frustração e na dor que a gente cresce. É no ato de perder, ou no ato de não ganhar aquilo que desejava, de entender o não e justificar-se porque o não. Mas às vezes é mais fácil dar e a criança parar de chorar e parar de reclamar, porque a vida corrida, a vida do automático, 1000 coisas para fazer, é mais uma demanda para ter que cuidar. São várias variáveis, óbvio que não dá para a gente falar, e a gente não está falando aqui, de um modelo homogêneo de família, porque não o existe. Não existe esse modelo homogêneo. São várias situações, mas são desejos que muitas vezes se chocam por conta disso. Uma geração super protetora somada a uma geração que deseja, sim, a autonomia e a autorresponsabilidade. Nós temos ainda... Estamos em 2025 praticamente e a escola continua existindo. Eu vou fugir um pouco aqui para uma coisa que eu queria ouvir de um diretor pedagógico de uma escola que é uma empresa, mas é a escola, como sempre foi. 200 anos atrás, 500 anos, é uma escola. Durante a pandemia, muito se falou do homeschooling. Na tua visão crítica, o que tem de positivo e negativo nessa metodologia? O que é bom e o que é ruim tem uma relação muito direta com a demanda e a realidade de cada família. Eu acho que tem pontos positivos diante da realidade da família e de demandas que a família tem, e tem pontos negativos dentro desse cenário também. Qual o meu ponto avaliando a escola, a instituição escola? E aí eu não me refiro agora a escola privada, a escola de grande porte, a de pequeno porte, a escola pública, a instituição. A escola, antes de mais nada, é uma instituição social. Como a família é uma instituição, como o mundo do trabalho é uma instituição.
Escola é o lugar do coletivo. A escola é o primeiro ambiente de integração do indivíduo com o social. Aristóteles dizia que o homem é naturalmente um animal político. O homem ser naturalmente um animal político para que a natureza humana exista, para que nós consigamos exercitar o que é natural no humano, a gente precisa viver em sociedade. Ser um animal político, política vem do grego, politiker, significa vida pública, coisa pública, vida social. Para que o humano seja humano, ele precisa do outro humano. Para que o humano seja humano, ele precisa da convivência. E a escola é o primeiro ambiente que isso acontece. A criança, quando vai a primeira, a escola vai começar a ter outras crianças que ela só está acostumada com os pais. Isso, o ambiente negociar familiar... a carteira, vai sentar... Rotina, o momento conflitos. de brincar e o momento de prestar atenção, os primeiros conflitos. É quando toda a família, quando começa a escola, o primeiro semestre do primeiro ano na escola, a criança às vezes mais falta do que vai à escola, porque ela fica doente o tempo inteiro. Ela começa a ficar exposta a outros vírus, a convivência com outras crianças que ficam doentes e que vão para a escola doente, gripadinho, com a virose aqui, outra ali. E é isso que contribui na maturação da imunidade, né, do organismo. E todos os outros processos de conflito, de compartilhar o brinquedo, de dividir, de desejar o que o outro tem e que ela não tem, ela também quer, de mediar, de ser mediado uma série de situações pela professora ou professor, que é uma nova autoridade, uma nova referência que surge. Então, eu não tenho dúvidas, Marcos, que o primeiro papel da escola, muito antes de ensinar conteúdo, muito antes de alfabetizar, é a promoção da convivência e da conexão. E no homeschooling, você não tem. Você está ali limitado. Ah, mas a família não vê isso como uma prioridade. Ela tem outras prioridades. Tudo bem. Aí é uma questão de ponto de vista e percepção. Enquanto educador, aprender no coletivo, construir no coletivo é uma experiência completamente diferente do que do individual. O indivíduo crítico. Total. Porque seria que o homeschooling seria um aluno, vamos pensar, um aluno moldado educacionalmente por 2 pessoas, 3 pessoas naquele perfil. Perfeito. 1 para 1. Então ela vai ser aquilo ali, ela vai aprender matemática, português, mas o senso crítico é daquele ambiente que ela não sai dela. Exatamente. E se a gente for abrindo mais camadas para discutir, a tua pergunta foi super objetiva em relação ao homeschooling, mas se a gente for ampliando o olhar para pensar nas diversas possibilidades que o coletivo traz, uma das coisas que hoje se discute muito e que é de um valor, e eu vejo isso na escola e o quanto isso transforma as pessoas, está também associada à questão da inclusão. A inclusão de todo tipo. E aí eu não estou falando só de crianças ou jovens alunos atípicos, né, neurodivergentes, como a gente costuma chamar. Estou falando de todo e qualquer tipo de inclusão, de conviver com a diferença. Porque o teu núcleo familiar tem um conjunto de características peculiares do teu núcleo familiar, que não são nem certas nem erradas, são as características do teu núcleo. Quando os teus filhos são expostos a outros núcleos familiares que têm características completamente distintas, ele vai começar a perceber que o mundo é diferente, que o mundo tem demandas diferentes, que o mundo percebe as coisas de um modo diferente. Que o mundo tem pessoas diferentes, é opiniões isso. diferentes. Perfeito. Aí a inclusão acontece. A inclusão na mais ampla percepção da palavra, de vários tipos, em vários tipos de aspecto, né? Então, a escola é espaço do coletivo, enquanto espaço do coletivo amplia o olhar. Você falando isso, para mim, seria exatamente a gente entender que escola não é o matemática português. A escola uma miniatura da sociedade. Isso. Por algumas horas para que aquela pessoa comece a se preparar, porque pela escola ela vai se formar o adulto. Perfeito, lá. Perfeito. Se ela for protegida a vida toda, vai ser um adulto que não sabe se virar. É isso. Isso me lembra uma besteira, veio na cabeça. Recente surgiu um meme, ficou muito famoso, que show da Xuxa é esse? E aí eu vi muita gente falando sobre isso. Uma criança naquela época, como ela era mais específica, porque a gente tinha que se virar. Pois é. A gente tinha que se virar. E se ficar hoje... Na redoma... Não tem. Não. Uma criança hoje não ia chegar. Que show da Xuxa é esse? Parece um adulto falando. O moço entrou e a gente ficou fora. Léo,
pelo menos 3 décadas atrás, a escola era a nossa extensão da casa. Muitas crianças ficavam tempo integral ou de manhã, de tarde fazia atividade escolar, esporte, Extra essa classe. E os pais, eu vou entrar agora num tema polêmico, e os pais eram muito mais presentes, eu acho. Estou dando a minha visão. Eram mais envolvidos naquelas reuniões. Vai ter reunião de pais e escola. A gente não dormia. Porque pensava, não, vamos agora fazer minha ficha pro meu pai. E nas atividades envolvidas. Hoje, com essa modernidade, essa vida maluca, como é que a escola está recebendo isso? Os pais continuam com esse hábito de 30 anos atrás, está mais, está menos, tem uma característica nova, tem, mas é de um jeito diferente. Como é que está hoje isso? Não, tá diferente, com certeza tá diferente, o mundo tá diferente. As demandas dos pais hoje são, talvez, posso dizer que são maiores, não sei, não tenho muita segurança para dizer se são maiores ou menores, mas são demandas que exigem do pai, da mãe, enfim, dos pais de um modo geral, dos responsáveis, uma rotina super corrida. A gente vive no mundo da performance, né? Para todo mundo. As crianças sofrem com esse mundo da performance, onde você precisa ser bom o tempo inteiro, ser produtivo o tempo inteiro, tá produzindo muito com qualidade, tá feliz, fazer atividade física, comer bem, trabalhar, dormir bem, é tudo muito. A performance tá em tudo. E, naturalmente, isso chega na vida de todo mundo, né? Todo mundo trabalha muito, todo mundo quer uma qualidade de vida melhor, quer ganhar um pouco mais, então dedica mais tempo ao trabalho, enfim. E, naturalmente, o desafio de acompanhar o detalhe do detalhe dos filhos também é grande. E o pai também precisa ser um super pai, uma super mãe, acompanhar esses detalhes. E, óbvio, a escola... A gente entende que a escola precisa fazer esse trabalho de mediação, de buscar oferecer ao pai o máximo que ela puder para que o pai possa conseguir acompanhar no melhor detalhe possível. Até porque a escola que o pai teve, enquanto criança, enquanto jovem, adolescente, é uma escola completamente diferente da que o filho tem hoje. Então, a gente também precisa fazer uma escola para pais. Uma escola para que o pai entenda quais são os desafios e as demandas dos filhos. Até porque a gente media o tempo inteiro na escola, Marcos, algumas falas do tipo: no meu tempo, quando eu estudava, as coisas não eram assim. Você Era outra escola, era outro mundo. É outro mundo, é outra realidade. Hoje o filho dele, quando for o pai, a escola vai ser outra. Completamente diferente. Quando as suas filhas chegarem no ensino médio para fazer vestibular, o Enem, vai ser outra Enem. Nada a ver com o Enem que se faz hoje e muito menos com o que você fez. Então, não dá pra gente fazer comparações cruas, mas na maioria das vezes, na melhor das intenções de ajudar, o pai faz a comparação crua. Não é por má vontade, má intenção ou má intenção. Ao contrário. Mas isso acontece. Então, na realidade, tentando responder o mais objetivamente possível a tua pergunta, é um super desafio para o pai também. E a gente, enquanto escola, entende. E a gente busca o tempo inteiro estar mediando, tá oferecendo ao pai o melhor conteúdo para que ele compreenda o que hoje a escola precisa fazer. Porque o jovem é diferente. O pai, ser mãe, hoje é também um desafio. Você sabe disso. Acompanhar as demandas dessa geração, tentar traduzir essas demandas é um super desafio. E traduzir isso dentro da escola, em uma escola que traz outras demandas, que traz uma outra visão, também é desafiador. Porque às vezes a gente tenta traduzir a escola dos nossos filhos à luz da escola que a gente teve. A gente tenta traduzir se o filho está aprendendo ou não à luz de tudo aquilo que eu aprendi quando eu estava na escola. Mas esquece de perguntar, mas espera aí, será que tudo aquilo que a minha escola exigiu que eu aprendesse é necessário para que o meu filho aprenda hoje? Aquele mesmo volume de conteúdo, aquele monte de coisa que tinha que decorar, aqueles livros didáticos gigantescos, será que é necessário decorar? Aí a gente volta para aquela história. O que é mais importante, a pergunta ou a resposta? E a escola que a gente estudou exigia que a gente decorasse um monte de resposta. E não necessariamente a gente precisa decorar aquele monte de resposta mais. A gente precisa aprender a fazer boas perguntas. Você falou uma coisa que me chama a atenção e é importante para saber assim. Você acredita que a participação ativa dos pais
como um pedagogo, ela vai ser fundamental na formação também desse aluno? Os pais têm que estar ali presentes. A presença, é isso. A presença, com certeza. O pai nunca vai ser o provedor do conhecimento. Ele nunca deve professorar. É como o psicólogo não deve clinicar para o seu próprio filho. O pai não vai conseguir ensinar e mediar o processo como professor. Porque é uma relação afetiva, pessoal. Há expectativas ali sendo geradas. Tem o pai que vai ultra se frustrar quando perceber que o filho não está conseguindo aprender determinado conteúdo. Outro vai super se chatear. Outro talvez frustra-se por si ou frustra-se pelo filho. Porque há essa pessoalidade. A presença e o acompanhamento, isso é imprescindível para dar segurança ao filho, segurança às crianças. Domingo teve Enem, primeiro dia de Enem, né? Domingo passado. Hoje são 6, dia 3, a gente teve o primeiro dia de Enem, 3 de outubro. Quando os meninos entraram, 1 hora os portões fecharam, todos os alunos estavam dentro das escolas, das universidades na cidade. E eu estava na frente de uma universidade aqui de Aracaju com o coordenador do ensino médio lá do CCPA. E quando os portões fecharam, a gente fez um vídeo mandando recado para os pais. E o principal ponto do recado foi: tá todo mundo lá dentro fazendo prova. Quem está aqui fora é todo mundo que está com a expectativa lá em cima sobre o que vai acontecer lá dentro. Quando vocês vierem buscá-los, não perguntem como foi a prova. Não queira saber como foi a prova. Primeiro, eles não vão querer falar sobre a prova, eles já fizeram a prova. Sugestão: venham buscar eles com um chocolatezinho na mão, um bombom, uma ideia de um lugar para ir comer um sanduíche e jantar, fazer um negócio que você sabe que ele ou ela vai adorar. Mas não pergunte como foi a prova. A chance dele querer falar é muito menor. Recepcione só e vá fazer uma programação. Se ele quiser falar sobre a prova, escute, se mostre presente, atento, interessado, escute, mas evite opinar. Até porque ele pode chegar no carro dizendo: ai pai, ai mãe, fiz uma prova, foi muito ruim, errei tudo, eu sou burro e não sei o quê. Filho, calma, relaxa. Eu sei que você está cansado, está se sentindo assim. Vamos relaxar, não vamos pensar nisso não. Vamos comer tal coisa que você gosta. Então, eu posso dizer assim, não te interrompendo, os pais têm que fazer um papel de porto seguro. Isso. Ser presente é isso. Vou te confidenciar, a minha filha mais velha, ela, depois daquela transição, 5ª, 6ª série, que é difícil. É difícil. Ela teve uma dificuldade na 7ª série. E chegou aí a recuperação. E eu percebi assim, nós percebemos em casa, ela estudava muito, resolvia bem, mas ela tem muita ansiedade. Sim. Mas a gente percebeu, não vai adiantar cobrar, é chegar, relaxa. E eu cheguei a dizer para ela: se você reprovar, beleza. A preocupação dela: você vai reprovar, beleza. Ano que vem a gente vai lá e passa. Pronto. Perfeito. Ela não reprovou. Ela conseguiu entender que era só acalmar. Isso, respirar. Então, não adianta a gente estar cobrando, né? É isso. Os pais têm que ter tem que ser o apoio. É isso, é isso. A escola é o processo, os pais são o apoio. É isso. E a criança é o centro disso. O centro de tudo. Escola e família girando em torno da criança. Ainda bem que meu pai não descobriu que eu reprovei. Mas a gente teria esse apoio. É fundamental você falar isso para os pais entenderem. É muita coisa na cabeça da criança. Você falou uma coisa muito interessante, que numa entrevista que eu fiz aqui com o pessoal da Superinteligência, é que muitos pais querem que os filhos sejam o que eles não foram. Não faça isso. Deixa ele ser quem ele é. Deixa ele pensar do jeito que ele pensa. Deixa ele criticar do jeito que ele critica. Porque isso ajuda no ensino, eu acho. Estou falando aqui, você vai só me carimbar se eu estou certo. Ajuda ela a ter tranquilidade no estudo e não criar tanto problema. Já é um mundo meio maluco. Ela às vezes nem se reconhece ainda. Hoje, antigamente a gente era mais... Mas hoje ela tem medo de dar uma opinião, vai ser aceita, vai ser cancelada, sabe? O ensino é louco em relação a isso. Os jovens conseguem perceber na escola isso, que os pais estão também participando desse processo. Há uma interação, há um envolvimento grande nisso. 100%. Eu só retomando esse ponto que tu falou, né? Seu filho não é sua segunda chance. Não é. Definitivamente. E
Principalmente, e aí tem um outro ponto. Você tem 2 filhas e sabe disso. Cada uma é um mundo completamente diferente. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, os mesmos estímulos, família ao redor, mas cada uma tem um perfil completamente diferente da outra, porque cada ser humano é único. É sobre isso. E o que o pai, quando você usa muito bem a ideia do porto seguro, quando o pai se coloca como porto seguro, quando está presente, quando é apoio, e óbvio, levando em consideração que é uma criança, que é um jovem que tem que ser mediado, também tem que ter limite, tem que estabelecer rotina, tem que ter regra. E não é sobre não ter regras nenhuma, muito pelo contrário, mas é fazer tudo isso explicando os porquês, justificando os caminhos e possibilidades e se fazendo presente diante das dificuldades. Porque não é sobre ser indolor, não é sobre não sentir nenhuma dor ou incômodo, porque ninguém cresce fora da dor. Eu costumo dizer que quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente não pensa, caramba, como eu tô bem, a gente só tá bem, a gente só tá feliz. É meio que aquela sensação da balada. Você tá na balada, você tá curtindo a balada, você não para e pensa, caramba, como é legal estar aqui nesta balada, que lugar, ambiente agradável, como eu sou feliz aqui. Você só vive. Você faz isso quando você tá mal, quando você tá triste, quando você tá frustrado, você para e reflete sobre a frustração, reflete sobre a tristeza, porque a frustração, a dor, o sofrimento te faz introspectivo, te faz olhar para dentro. A alegria te expande, a tristeza te deixa introspectivo. E aí você pensa sobre si. E isso faz parte do processo de maturação. É nesses momentos que os pais precisam estar presentes. E os filhos percebem claramente o apoio ou o julgamento. E hoje eles têm uma percepção de meu pai está me julgando, minha mãe não me escuta. Hoje, uma das coisas que eu tenho lido muito e recomendo a todo mundo que está ouvindo e está vendo a gente é se apoderar e se letrar no tema da comunicação não violenta. É fundamental sermos letrados nisso, porque a gente tem uma geração, a gente tem jovens hoje que não admitem, não aceitam determinadas posturas ou direcionamentos que na nossa época passava batido. E quando a gente fala sobre comunicação não violenta, a gente fala sobre acolher e aceitar. A gente foi educado em um cenário onde o outro ouvia a nossa opinião, construindo já o contra-argumento para confrontar. E não é isso que ele quer. Você não precisa concordar necessariamente, mas você precisa acolher, ouvir com atenção, entender onde quer chegar. E hoje, se o pai ou a mãe não acolhe, não escuta para entender a lógica, eles percebem claramente. Eles falam, tio Léo, professor, coordenador, meu pai não me escuta, minha mãe não tá nem aí para mim, eu falo, ela diz ok, não liga. Não é sobre aceitar tudo, é sobre ouvir com atenção. O corpo fala. Quando você escuta com atenção, o seu corpo mostra que você está aberto a ouvir. Quando você escuta burocraticamente, o seu corpo mostra que você não está nem aí. É uma expressão dos olhos, é um dar de ombros, é um modo como as mãos se colocam. E as crianças não precisam, os jovens ou adolescentes não precisam ser letrados necessariamente, mas eles vivem em um ambiente onde essas pautas estão sendo colocadas o tempo inteiro. E de algum modo eles vão aprendendo, absorvendo por osmose esses conteúdos e eles avaliam o comportamento dos pais. Eu te pergunto, para a gente chegar já indo para o fim, a escola a gente só pensa, quando pensa em escola, pensa aluno. Mas hoje, na sua visão, e com tudo isso que a gente passou aqui, aprendizado ativo, IA, reconhecimento de sociedade, criação de problemas para buscar as soluções, a escola também pode ser fundamental na diminuição da distância pais e filhos. Você acha que ela hoje tem esse papel nesse mundo que a gente vive hoje? Perfeito. Mediar. Eu não tenho dúvidas que a escola é um excelente ambiente de tradução
de expectativas dos dois lados. De um lado, os pais, de um mundo que vieram, que foram formados, de um conjunto de expectativas que eles têm. De outro lado, os jovens, em um mundo completamente diferente, com outras expectativas, com outro modo de ver e de experimentar o mundo. E a escola no meio, eu não tenho dúvidas, mediando o processo. Nem dá para ser. E aí, qual é o papel da escola nessa tradução, né, de comunicação? Não dá para fazer nem do jeito que os pais desejam exclusivamente e nem do jeito que as crianças desejam, jovens ou adolescentes desejam. É, mais uma vez, a busca do meio termo. A busca do meio do caminho. Como já diria Buda, o melhor caminho é o caminho do meio. Nenhum dos dois extremos. Como é que a gente pode construir essas possibilidades? Não dá para ser 100% digital, nem 100% analógico. Como é que a gente concilia as duas coisas? Eu não tenho dúvida que o papel da escola precisa ser esse. Agora, onde está o desafio da escola ao mediar, ao traduzir essa comunicação? Em fazer com que os dois extremos entendam que há momentos que cada um precisa ceder, há momentos que cada um precisa entender o ponto de vista do outro para a gente ir traduzindo. É comum dar um exemplo simples para tentar dimensionar isso, né? O pai deseja que o aluno tire 10 na prova de matemática. O aluno talvez quer traduzir esse desejo do pai, mas não é simples tirar 10 em matemática, não é em nenhuma matéria, a depender das habilidades que esse aluno tem, então. Mas vamos pegar um aluno que tem dificuldade em matemática, então tirar 10 em matemática é super difícil. Qual é o papel da escola? É mostrar para o pai que o 10 não necessariamente significa excelente desempenho. Tirar nota 10 pode vir por vários motivos. Ou uma prova é muito fácil, ou o aluno colou, ou o aluno é muito bom e conseguiu responder tudo, mas o 10 pelo 10 não significa muita coisa. Ao mesmo tempo, a escola precisa mostrar para o aluno que ele não precisa atender a expectativa do pai do 10. Que ele tirar um 7, que ele tirar um 6,5, um 6, ou ele tirar um 8, também pode ser muito bom. Ele não precisa saber de tudo, ele precisa ter qualidade no que sabe e como ele pode desenvolver essas habilidades. Então, é tipo, mostrar para o pai e para o aluno que um não precisa fazer o que o outro deseja necessariamente. O que é possível ser feito diante das habilidades que o aluno tem e diante da expectativa que o pai tem. Aí, o papel é mediar. Não é fácil. Eu queria que você deixasse, eu sempre peço para os convidados uma mensagem, uma coisa que venha para a tua cabeça para que a gente tenha o final dessa entrevista com todas essas informações que a gente deu, mas uma coisa que você queria realmente passar para quem está assistindo, para os pais, para os alunos que estão assistindo. Que mensagem você deixaria? Eu acho que eu acredito muito, enquanto pessoa, enquanto educador, que nada no mundo resolve mais os problemas dos simples aos mais complexos. Nada é tão mágico para a solução de problemas quanto o diálogo. Dialogar, abrir o coração, buscar o tempo inteiro traduzir as dores, as demandas, os anseios, as angústias, as expectativas, sejam elas quais forem, para o outro é sempre o melhor, o mais eficaz caminho de promoção do bem-estar de todo mundo. Então, se tiver uma mensagem que eu possa passar para os pais, para educadores, para os jovens, estejam abertos ao diálogo, abertos a ouvir, abertos a falar, a traduzir o que sente. Falar de emoções é fundamental. Então, criar mecanismos, criar ferramentas, criar formas de dialogar, de trazer o que se sente de todos os lados, para se promover a harmonia entre as pessoas, para se promover solução de problemas, para se construir possibilidades, é o melhor caminho. Então, os pais precisam estar super abertos a dialogar, as crianças, os jovens, os adolescentes super abertos a dialogar e a ouvir, só que falar, prever, ouvir. A gente só consegue falar se a gente escuta bem, se a gente escuta sem preconceitos, se a gente escuta desarmado. Aí sim a gente consegue construir soluções. Perfeito, porque isso aqui é igual ao podcast aqui. Falar, boa, ouvir. Vou te botar na sinuca de bico. Gente, vamos lá. Se eu conseguir... Todo mundo tem que responder.
Para fugir, quebrar o clima e ficar descontraído e Show. ficar dentro do podcast, dentro Show. do Temperado. Show. Eu sempre pergunto, você tem algum prato, alguma comida, uma receita que te traz uma sensação boa ou um momento bom, alguma coisa assim? Tenho. Tenho alguns, mas um ou dois talvez tem uma memória afetiva, né? Isso. Momentos afetivos. Acho que um prato que me traz uma memória afetiva maravilhosa, prato super complexo de ser feito, muito difícil, ingredientes raros. Adoro um cuscuz com ovo. Memória afetiva. Aqueles momentos que a gente falou há um tempo atrás com a família, jantar simples, nordestino, de casa. No Sul, as pessoas à noite vão jantar. No Nordeste, a gente toma café. A gente toma café de manhã, a gente toma café de noite. E tomar café é comer cuscuz, ovo, carne do sol, uma tripinha frita. Isso, pra mim, é casa, é aconchego, é casa de vó, é jantar, é café de mãe. E isso eu acho de um simbolismo, de um poder, de uma força de família, de conexão, de casa, de chão, de base. Fantástico. E tem alguma coisa que eu boto sempre assim, não como isso por nada no mundo. Eu sou bom de boca. Não como por nada no mundo. Caramba, eu acho que não, Marcos. Só tem uma coisa que toda vez que alguém me pergunta se tem algo que eu não gosto de comer, eu digo que é engraçado até, mas acho que é alguma memória afetiva ruim, que é bolo de leite. Não sei porquê, eu não consigo comer bolo de leite. Adoro todos os outros bolos juninos, agora bolo de leite eu não consigo comer. Agora eu não diria que é por nada nesse mundo, mas não gosto de bolo de leite. Deixa ele lá no cantinho. Deixa no cantinho, abro mão. Leonardo Matos, que aula você deu? Porque não foi uma entrevista, foi uma aula pedagógica para a gente entender esses conflitos, esse mundo maluco da educação, de gerenciar aluno, gerenciar pai, gerenciar sociedade. E assim, a gente aqui ficou por quase 1h30, ficava horas, porque é muita coisa. Todo mundo aqui tem um filho, 2, 3, vai ter e vai passar por isso. Perfeito. E sempre é aquela história. A escola é o complemento da educação, mas nada deixa de ser mais fundamental do que a família e os pais. Perfeito. Eu sempre ouvia isso, que não é a escola que educa, a escola alfabetiza, prepara, mas hoje é um complexo. Sociedade, escola, governo, artista, tudo. Mas a família é a base. A base. Se não tiver... E tem um detalhe, né? A gente sempre escolhe a escola pela afinidade que a gente tem com os princípios. Isso é incrível. Não ir pela marca, pela mais famosa, são os princípios, os valores, porque a gente quer que ali seja a nossa extensão de casa. Perfeito. Eu sempre tive esse cuidado. Perfeito. E é um trabalho incrível. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito aprendizado, como eu disse, porque a gente tem que aprender sempre. O aprendizado não para. A gente queria, como sempre, no final, agradecer nosso patrocinador Casa da Música, que nos ajuda bastante. Quem assistiu a entrevista, deixa o comentário, importante. Não está inscrito, se inscreve, espalha esse podcast para o Brasil, para o mundo, para a galáxia. Vamos lá. E o like é importante porque o vídeo chega para mais pessoas. E vamos divulgar. A gente trouxe aqui uma entrevista para falar de educação, de formação e principalmente de relação. E muito enriquecedor essa entrevista, porque me trouxe luz como pai. Como pai me ajuda bastante. Espero que tenha ajudado vocês, porque o Léo trouxe muitas informações. Léo, de novo, muito, muito obrigado. Como eu sempre digo, até a próxima entrevista com um bate-papo bem temperado. Tchau, gente.